Olá, seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Cris Dupré, especialista em execução penal, e nesse vídeo quero te ajudar de uma vez por todas a entender cálculo. E sei que esse é um grande desafio, principalmente para aqueles que querem começar na execução penal e não entendem exatamente como conferir ou como calcular benefícios como a progressão de regime e o livramento condicional. Eu quero te apresentar duas fórmulas que existem para você fazer esse cálculo. Quero te demonstrar qual delas é a mais benéfica na defesa do cliente e qual é utilizada pela nossa jurisprudência majoritária. Então, essa nossa aula aqui vai ser bem prática. Não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal para você poder acompanhar mais vídeos como esse aqui. Então, vamos lá? Bem, sem delongas, vamos aqui para a nossa tela, para o nosso material. Muito importante para que você possa se organizar na confecção dos cálculos, que você sempre faça uma ficha de atendimento quando você tiver aquele primeiro contato com a situação de execução penal de uma determinada pessoa. Seja atendendo a família dela, seja atendendo a própria pessoa que está no cumprimento da pena. Então, é muito importante que você faça essa ficha de atendimento. Depois eu vou te mostrar, se você já é aluno, aluna do nosso curso Decolando na Execução Penal, você tem acesso ao escritório virtual, onde você tem essa ficha de atendimento online e de maneira personalizada. E a calculadora também, que a gente vai usar aqui hoje nesse vídeo para facilitar a tua vida, tá? Voltando para cá, por que é tão importante você fazer essa ficha de atendimento? Porque nela você vai anotar todas as datas que são fundamentais para o seu cálculo. Quando você tiver acesso ao processo, o que você vai fazer? Você vai conferir, conferindo inclusive os dados da sentença condenatória, ou seja, você que vai atuar na execução precisa conferir o chamado processo de conhecimento. Será que as contas feitas, os cálculos na execução penal, eles refletem, de fato, todos os detalhes daquela pena que foi aplicada? O regime está correto? A quantidade de pena? E a partir daí, você vai verificar e conferir as datas previstas para a concessão dos benefícios. E deixa eu te contar uma coisa: muitas vezes tem erros ali. Às vezes, quem começa a atuar na execução penal acredita que é só conferir, por exemplo, os dados do CEU, que é o chamado Sistema Eletrônico de Execução Unificada, e aguardar e requerer aquele benefício, ou ainda, alguns pensam que simplesmente vai ser concedido de forma automática, então o advogado que atua na execução não precisa fazer mais nada. Não é bem assim. Várias vezes eu já lidei com casos de cálculos errados em que teve que existir uma impugnação daqueles cálculos, uma petição de retificação, demonstrando que aquela fórmula aplicada ali naquele processo não era benéfica ao reeducando. E pela nossa jurisprudência majoritária, a forma benéfica que nós vamos apresentar aqui, ela é a que deve ser utilizada. Então, é muito comum casos em que o advogado atua em um processo de execução criminal, percebe esse equívoco, impugna esses cálculos e, às vezes, consegue o benefício, por exemplo, da progressão de regime muito tempo antes. Se a pena for muito alta, às vezes a diferença chega a ser de 2, de 3 anos. Então, você imagina o quanto isso faz diferença na vida de quem está cumprindo uma pena privativa de liberdade, não é? Voltando para cá, para o nosso material e prosseguindo na nossa análise, aqui é a ficha de atendimento para você verificar como é que você se organiza. Aqui você vai anotar não somente todos os dados de quem cumpre efetivamente a pena, mas também do contratante. Muitas vezes quem está te contratando, entrando em contato com você, é a família. E a ficha de atendimento, ela tem mais que dados pessoais, ela tem dados em relação à execução penal. Qual foi a data da última prisão? Qual foi a pena estabelecida? Então, é muito importante que você preencha, que você tenha a sua ficha e que você se organize. Quais são as informações importantes para o cálculo da progressão de regime? Então, nesse vídeo, eu quero falar com você especificamente sobre progressão. Você tem que verificar a sentença condenatória. Qual foi o crime objeto da condenação? A pena aplicada? A situação é de reincidência? É de primariedade? Principalmente se você está diante de um crime cometido a partir do chamado pacote anticrime, que foi uma lei que fez inúmeras alterações no Código Penal, no Código de Processo Penal e também na chamada Lei de Execução Penal. Mudou muito o artigo que trata de progressão de regime, que é o artigo 112. E situações como crime violento, ameaçador ou não, primariedade, reincidência ou não, hediondez ou não, fazem toda a diferença do mundo no percentual que você vai aplicar na hora de fazer esses cálculos, ok?
Voltando para cá, você precisa verificar desde quando a pessoa está presa e qual foi a data da última prisão, que às vezes ela foi presa, foi solta, foi presa novamente, às vezes teve uma fuga. A fuga é uma falta grave, então você também tem que verificar isso. Isso interfere no cálculo da progressão de regime. Estudou, trabalhou durante o cumprimento da pena, porque existe a chamada remissão. Então, a pena, ela vai sofrer um abatimento em virtude dos chamados dias remidos, por exemplo. Então, quando há trabalho, quando há estudo, nós temos que aplicar a chamada remissão e isso faz parte também do nosso cálculo. Voltando para cá, quais são as etapas do cálculo para você se organizar e se localizar? Primeiro, se você vai lidar com um processo de execução criminal em que existe um crime só, é mais fácil. Você vai verificar a natureza do crime, você vai verificar o percentual ou a fração, se for caso de crime cometido antes do pacote anticrime, e você vai aplicar o que a lei determina. Mas muitas vezes você pega um processo de execução criminal com pena de 50 anos, 60 anos, 80, cento e poucos anos. Por quê? Porque existem várias infrações penais ali. E é muito importante você entender que na hora de calcular a progressão de regime, você precisa individualizar essas infrações penais. Por exemplo, um crime hediondo, ele não vai ser tratado da mesma forma, não vai ter a mesma fração ou o mesmo percentual em relação a um crime não hediondo. Portanto, o que você precisa fazer? Você precisa calcular para cada um. Encontrar o percentual ou fração de cálculo. Por exemplo, se você está diante de uma situação de primariedade, o crime é hediondo, praticado após o pacote anticrime, para o artigo 112 da LEP, na sua redação atual, você vai fazer a sua conferência aplicando o percentual de 40%. Já se for um crime não hediondo, o sujeito for primário, o crime não é violento, você vai aplicar um quantum de 16%. Se o crime foi cometido antes do pacote anticrime e é uma situação de não hediondez, você tem que conhecer a antiga redação do artigo 112 da LEP. Então, esses aspectos também de direito intertemporal, eles são muito importantes quando você lida com cálculos na execução penal. Voltando novamente aqui para o nosso material, você precisa verificar se há detração ou remissão. Se você já faz parte do Decolando, lembrando, a gente tem módulos exclusivos para isso aqui. Aqui eu vou te explicar de maneira mais rápida, tá? Na detração, se o seu cliente, por exemplo, ele ficou preso preventivamente por um período, você vai abater isso da pena, você vai considerar isso como pena efetivamente cumprida. E remissão é aquele período que você vai abater da pena, tá? Aí tá com um ezinho a mais, foi um errinho de digitação. Você vai abater da pena os chamados dias remidos, lá nos termos do que a nossa lei de execução penal estabelece. Vale a pena você fazer a leitura a partir do artigo 126 da LEP, Lei de Execução Penal, Lei 7.210 de 84. E, lógico, você tem que conferir a data base. O que é data base? É aquela data que você vai considerar para você somar os dias que você encontrou, que serão necessários de cumprimento efetivo de pena para a pessoa progredir de regime. Então, digamos que você tenha achado, essa pessoa aqui, nos meus cálculos, ela tem que cumprir 2.000 dias de pena para progredir de regime. Tudo bem, mas você vai somar esses 2.000 dias de pena a qual data? A chamada data base. Que, em regra, para a progressão de regime, é a data da última prisão. Cuidado, porque o cometimento de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime. O que significa isso? Que se tiver uma falta grave, a sua data passa a ser a data do cometimento daquela falta. E se essa falta grave for a fuga, então, nesse caso, você precisa verificar qual foi a data da recaptura. Tudo isso você precisa conferir no processo de execução criminal. Então, entenda, é uma responsabilidade muito grande do advogado atuar nessa área. Ele precisa ter muito conhecimento. E, principalmente, pelo que você está vendo aqui, conhecimento de índole prática, né? Voltando para cá, para o nosso material. Aqui eu trouxe para você um quadrinho comparativo, se você quiser fotografar, do que estabelece atualmente o artigo 112 da LEP, mas também do cenário anterior. Porque você pode lidar numa situação concreta com um crime cometido antes da vigência do pacote anticrime. Então, você pode, por exemplo, ter uma situação de um crime não hediondo
praticado antes do pacote anticrime, sem violência ou grave ameaça, em que você vai aplicar ainda o quantum de 1/6, embora você até possa, aqui nessa situação, defender a retroatividade dos 16%. Muita gente não percebe isso, mas 16% é melhor que 1/6, quando você vai fazer os cálculos da diferença. Muitas vezes é uma diferença muito pequena, de 1 dia, de 2 dias, não é? Mas como isso é diferente, como isso é importante na vida de quem está cumprindo a pena privativa de liberdade, tá? Então, é bom prestar atenção nisso aqui também. Vamos lá, existem duas formas para a gente poder fazer o cálculo. Na verdade, são duas fórmulas, porque é uma questão matemática mesmo. E eu quero mostrar para você na prática como funciona. Uma primeira forma é você vai pegar a pena total convertida em dias. Vou te mostrar como fazer isso. Você vai abater os chamados dias remidos ou a detração. E você vai encontrar a fração adequada ou percentual para a progressão de regime. E uma segunda forma é um pouco diferente. Por quê? Porque você primeiro vai pegar a pena convertida em dias e vai achar a fração. Que fração? A fração correspondente para que a pessoa possa progredir. E só depois, no final, é que você vai abater os dias remidos. Desde logo eu já te digo que essa segunda aqui, deixa eu voltar na nossa telinha, que essa segunda aqui é a mais benéfica, é a que você deve aplicar e é a majoritária na nossa jurisprudência. Portanto, sempre que você ingressa, né, para atuar em um processo de execução criminal, confere os dados e verifica lá no CEU, por exemplo, ou em um processo físico, ou em outro processo eletrônico, há locais que ainda não estão com o CEU funcionando, ainda não implementaram o CEU, há locais em que quando você vai conferir, você percebe que a data de progressão de regime está mais para frente, possivelmente porque a primeira forma ela foi utilizada. Então, o que você vai fazer? Você vai impugnar aqueles cálculos, você vai pedir a retificação e você vai utilizar a segunda forma. Aqui eu trouxe um exemplo para você. Uma pena de 15 anos, 2 meses e 15 dias, um crime não hediondo, trouxe a data base e trouxe quantos dias foram remidos, seja pelo trabalho, seja pelo estudo. Então, vamos entender o seguinte. Se você tem uma situação de crime não hediondo, e se esse crime foi cometido em 2015, ele foi cometido antes do pacote anticrime, porque o pacote anticrime ele só entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020. Então, a partir do momento que a gente tem um crime cometido antes, a princípio a gente vai trabalhar com 1/6 ou defender a retroatividade de 16%, porque, como eu te falei, acaba dando uma pequena diferença. Vamos contar aqui com 1/6 mesmo, porque o objetivo é mais você entender como fazer esses cálculos. Primeira informação importante, se você tentar fazer a conta com base nos anos, meses e dias, vai ficar bem desafiador para você. O ideal é que você faça o quê? O ideal é que você converta essa pena em dias. Esse é o ideal. E lógico que se você puder usar para isso uma calculadora de execução penal, melhor ainda. Se você está me assistindo aqui, mas você já é meu aluno no Decolando na Execução Penal, você tem acesso ao escritório virtual onde existe essa calculadora. Se você ainda não é aluno, mas futuramente você quer fazer parte de uma próxima turma, eu abro essa turma algumas poucas vezes por ano, tem uma fila de espera para ela. Então, aqui abaixo desse vídeo, eu vou deixar o link da fila de espera para caso você queira. E aí, quando você ingressar no curso, você vai ter acesso ao escritório virtual. O escritório virtual é esse ambiente aqui, que eu vou colocar na tela para você. Ele é um sisteminha. Nesse sistema, você consegue ter acesso, vou colocar aqui na página inicial para você ver, você consegue ter acesso a atualizações diárias, principalmente ligadas à execução penal, e você consegue ter acesso à ficha de atendimento online, que é personalizada, com seu nome, com o nome do seu escritório, com a logo, como você queira, e a calculadora da execução penal, que também é uma calculadora personalizada. Então, vem também com o nome do seu escritório. É legal porque você pode tirar print, juntar em uma petição. Então, olha, o que eu vou fazer com você aqui? Eu vou converter essa pena do nosso exemplo. Então, a pena do nosso exemplo, ela é de 15 anos, 2 meses e 15 dias. Quando eu coloco essa pena aqui, calculo, a calculadora vai me dar a pena em dias. Fica muito mais fácil para eu fazer a conta. Eu vou copiar, quando eu clico aqui em cima, eu já copio, jogo aqui para o lado, dias e calculo. Bom, e aí eu vou buscar a fração
do caso concreto. No nosso exemplo, a gente está trabalhando com a fração de 1/6. Bem, qual é a diferença entre uma forma e outra de calcular? Na primeira forma de calcular, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 5.550 dias, tá? Vou abater os dias remidos, então vou abater os 100 dias e vou chegar a 5.450 dias. Só depois é que eu vou colocar aqui e vou encontrar quanto a pessoa precisa cumprir de pena para progredir de regime. Olha aqui, no nosso caso, deu 908 dias. Então, eu vou botar na tela agora no nosso material para você entender. Vamos lá, olha aqui. Primeira forma, peguei a pena, converti em dias, 5.550 dias, foi exatamente o que eu fiz lá na calculadora. Abati os dias remidos, cheguei a 5.450 dias e calculei 1/6. Portanto, a pessoa ela tem que cumprir 908 dias para que ela possa progredir de regime. Perfeito? Na segunda forma é diferente. E é essa segunda forma que eu quero que você use sempre. Se você conferir num processo de execução criminal e perceber que foi usada a primeira, você vai impugnar os cálculos e vai solicitar que seja usada a segunda, que é benéfica e que é majoritária. Vamos voltar lá para a calculadora para eu fazer essa conta com você agora. Vamos lá. Tá aqui para o nosso escritório virtual. Então, vamos agora fazer diferente. Converti a pena, peguei os 5.550 dias. Agora, eu vou jogar aqui os 5.550 dias e vou encontrar 1/6. Tá vendo que deu 925 dias? Só agora, depois que eu encontro a fração, é que eu vou abater os dias remidos. Olha aqui, deu 825 dias, tá vendo? Deixa eu voltar para cá com você. 825 dias, vamos voltar para o nosso material, na segunda forma, vai fazer com que a pessoa tenha que cumprir menos de pena para poder progredir de regime. E aí, lógico, vem a pergunta, Cris, mas a partir do momento que eu acho esse tempo aqui, o que eu vou fazer com ele para saber a data exata de progressão? Você vai somar a data base. Nossa data base não é 15 de fevereiro de 2015, que é a data da última prisão dele? Então, você também faz isso, se você já tem o escritório virtual, você faz isso dentro do sisteminha do escritório virtual. Deixa eu colocar para você na tela, para você perceber como é feito. Cris, se eu não tenho, não sou aluno, não tenho escritório virtual, você vai fazer isso aqui na mão. Lógico, vai gastar mais tempo, você vai ter que ter mais atenção, mas você consegue fazer, tá? Então, vamos lá. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou somar isso que a gente encontrou, a data base. Então, eu vou descer aqui no ambiente da calculadora. Vou colocar a data base aqui, 15 de fevereiro de 2015. Primeiro, eu vou somar os 908 dias que a gente usou naquela forma menos benéfica. Olha a data que vai dar para a progressão. A progressão seria em 11 de agosto de 2017. Agora, se eu usar a segunda forma, que é mais benéfica, que eu só abato os dias remidos ao final, depois que eu encontro o percentual ou a fração, aí eu vou somar aqui 825 dias. Olha como é que vai mudar. 20 de maio de 2017. Lógico que quando a gente olha nesse caso, a gente pensa assim, aqui nesse caso é pouco tempo, né? São aí quase 3 meses de diferença. Mas, gente, imagina, o que são quase 3 meses na vida de quem está preso. Um dia faz diferença. Então, numa situação dessa, você impugnaria os cálculos, demonstraria a forma que você usou. Se está usando a calculadora, coloca print. Eu coloco sempre print nas petições. Recomendo que os meus alunos coloquem. Hoje em dia, a gente deve colocar, deve peticionar de uma maneira mais visual possível, inclusive sempre que possível, usando técnicas do chamado Visual Law, porque torna mais claro para quem vai analisar a petição e, logicamente, você passa, se a sua petição é clara, objetiva, a ter mais chances de procedência do teu pedido. E aí, se já tem o prazo, você requer a progressão de regime. Se ainda não atingiu o prazo, você apenas requer a retificação dos cálculos. Compreendeu? Então, olha, voltando aqui para o nosso material e lembrando, tá? Deixa seu like, inscreva-se aqui no canal para você não perder os conteúdos. E eu estou deixando abaixo desse vídeo o link, caso você queira entrar na fila de espera para o curso de execução penal, Decolando na Execução Penal. Então,
Continuando aqui na nossa análise. Atenção quanto à data base que a gente usou. Em regra, é a data da última prisão. Se houver falta grave, a data da falta será a data base. Se essa falta foi a fuga, você tem que olhar qual foi a data da recaptura. Aquela vai ser a sua data base. Se tiver algum erro, você vai impugnar também. E verificar se o cliente ficou preso preventivamente por algum período. Porque se ele ficou preso preventivamente, depois foi solto, e depois ele iniciou o cumprimento da pena dele, você vai considerar esse tempo de prisão preventiva como pena cumprida. E aí lá no final, onde a gente viu que depois que você encontra a fração, você utiliza aquele abatimento da remissão, no caso, se houver detração, você também utiliza a detração. Como eu falei para você, é possível, voltando para cá para as nossas imagens, é possível colocar print do cálculo na petição. Aqui eu te dei um exemplo, né, de um print da calculadora. E aí você coloca e demonstra, olha, está aqui, foi convertido em dias, deu isso, o percentual que ele precisa cumprir é tal, a gente não pode, pela jurisprudência majoritária, abater os dias remidos antes, a gente tem que abater os dias remidos depois. Então, você demonstra aquilo ali de uma maneira muito clara. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Siga o meu conteúdo também no Instagram, além aqui do YouTube. Eu falo bastante sobre execução penal. Algumas vezes por ano eu realizo gratuitamente a chamada Jornada Começando do Zero na Execução Penal. Eu também vou deixar o link para você abaixo desse vídeo. E a gente também, se for do seu interesse, se você quiser assistir essas jornadas anteriores que aconteceram, eu vou deixar o link aqui para você. Então, a gente tem a possibilidade da pessoa assistir as jornadas e ainda receber o certificado. Se você é estudante de direito, por exemplo, isso faz diferença para horas complementares. Se você já advoga, isso faz diferença no seu currículo, porque além de você receber o acesso ao primeiro evento, ao segundo evento que já aconteceu, você também recebe o certificado de cada um deles, com código de autenticação de veracidade, o que dá mais validade para que esse certificado seja aceito por instituições de ensino, por instituições superiores. Em cada um deles, você tem a atribuição de 25 horas de participação. Então, leia com atenção os links que eu estou deixando para você abaixo desse vídeo. Até o nosso próximo conteúdo e, como eu coloquei aqui para você na nossa tela, muito obrigada pela sua presença por aqui. Até o próximo.